E aí, tudo bem, pessoal? Começando aí a live. Tudo certinho, galera? Bom, boa noite aí para todo mundo. Quero dizer-lhes que essa é a minha primeira live, então estou muito animado. Espero que quem assista aí também curta bastante aí, porque a ideia hoje é passar uma diquinha ou outra bem bacana para você preparar um café top aqui na cafeteira italiana. Beleza? Então, cafeteira italiana, moca, que se chama essa daqui, né? É bem bacana. Isso aqui, essa minha, no caso, eu tenho já uns 15 anos, se não mais, assim. É uma coisa que dura bastante mesmo. E eu vou dizer, a cafeteira italiana, se tu souber preparar um café certinho com ela, o resultado é bem legal, fica bem bom mesmo. Consegue fazer rapidinho um café bem legal com ela. Mas se tu não souber fazer, também pode ficar horrível. Então, essa aqui eu fiquei com ela assim guardada no canto, no armário, por muitos anos. Fazia assim bem de vez em quando, porque realmente eu não sabia preparar um café muito bom com ela. Eu ia tentar às vezes assim fazer e eu colocava Bom, vocês vão ver algumas dicas que fazem com que fique bom ou não. E do jeito que eu fazia, ficava muito amargo. Ficava bem terrível, assim. Então, a ideia aqui é passar umas diquinhas legais para que vocês consigam fazer um café top mesmo, um café sensacional, usando aqui a cafeteira italiana. E aí vocês vão poder tirar ela do armário de vocês e desempoeirar ela e fazer um cafezinho bem legal. Beleza? Então, vamos lá. Para a gente começar, eu acho que a primeira coisa legal para a gente falar da cafeteira italiana é explicar um pouquinho sobre o funcionamento dela. Vou mostrar um pouquinho dela aqui e tal para a gente começar a entender ela aqui um pouco melhor, tá? Então a cafeteira italiana, ela é composta aqui por umas 3 partezinhas, né? Essa parte de baixo aqui, né? Rosqueadinha. Essa partezinha, cima e funilzinho. Então, bom... Nessa parte baixa que a gente joga a água dentro, a minha até tem aqui uma marquinha que mostra o nível da água, né? Até que nível que tem que jogar água. Isso é bom. Não são todas que tem, tá? Mas não tem problema, porque o que é importante é a gente ver aqui, ó, tem essa válvula de segurança. Essa válvula de segurança tem em praticamente todas. E quando a gente vai colocar a água dentro, a gente tem que usar ela como referência, tá? Então tem que colocar a água até a parte de baixo dessa válvula. Não é até cobrir ela, não é até chegar na metade da válvula. A válvula de segurança tu deve deixar a água logo abaixo dela, porque daí se por algum motivo aí entupir, alguma coisa que começar a aumentar a pressão, ela sai por aqui, tudo certo, continua legal o nosso café. Então, essa aqui é a parte de baixo onde vai a água. A gente tem o funilzinho aqui que vai o nosso café dentro. E a gente tem a parte de cima aqui, tá? Eu estou aproveitando, né, que depois que fizer o café fica mais chato de desmontar e mostrar certinho, mas então aproveitando para mostrar cada parte. Então aqui, essa parte de cima aqui que sai o café. E aí como é que acontece aqui com o nosso café? A água, ela começa a esquentar aqui dentro, começa a formar pressão, ela vai evaporando e aí depois ela é forçada daqui para entrar por aqui. Sobe, vai evaporando, vai passando pelo pó do café aqui, né? Vai tirando o saborzinho do café e vai subindo aqui até que ela sai por esse biquinho aqui, que é essa pontinha aqui, certo? E aí também já aproveitando que ela está desmontada, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui a gente tem essa partezinha aqui desse filtro e essa vedação. Eu quero comentar só com vocês, se você já tem a de vocês há um tempo, né? Um certo tempo usando, depois de um tempo tem que ver que pode ser que já não esteja mais vedando bem, tu faz um café e tem um monte de pozinho de café lá no meio, então significa que às vezes está na hora de trocar essa vedação aqui, tá? Então, nessas horas é interessante você ir procurar uma vedação reserva, dá para encontrar por aí nos lugares, e só descobrir qual que é o tamanho certo da sua bialete aqui, né? Porque, por exemplo, eu já comprei uma vez o tamanho errado, porque assim, a diferença de uma para outra é muito pouca, assim. Então, eu sei que essa daqui diz que é de 6 xícaras, então eu comprei aqui essa para bialete de 6 xícaras, né, cafeteira italiana, para capacidade de 6 xícaras.
E aí, com isso, eu consigo vir aqui, desmontar com uma colherzinha, às vezes com um garfo. E eu tiro a vedação e consigo trocar ela. Essa partezinha aqui também sai. Inclusive, no meu kit aqui, veio também uma dessa pecinha aqui para substituir depois de um tempo. Tá? E aí, na hora que você for lavar também, é interessante você desmontar aqui, lavar aqui por dentro, tudo certinho. Às vezes vai ficando incrustado ali no meio, às vezes dá para botar com uma escova de dente aqui dentro e tentar tirar, para não ficar realmente nenhum restinho de café aqui, um canto acumulado que vá depois deixar um gosto amargo quando for preparar o café. Tá? Então é bom conseguir limpar ela bem. Eu não limpo toda vez assim, abrindo ela toda, talvez seja o ideal, mas o que eu faço eu pego uma vez por semana, a cada 5, 6, 7 usos, eu vou lá, eu desmonto ela, limpo um pouquinho mais certinho, tá? Mas se não, de vez em quando é bom saber que dá para desmontar ela aqui e é interessante desmontar mesmo para limpar ela em todos os cantinhos, tá? Então, basicamente é isso, né? Para vocês entenderem cada partezinha aqui da cafeteira italiana, tá? E aí, o que mais? Vamos começar então com as dicas aí. E já vamos começar preparando, na verdade, nosso café. Eu vou botar aqui água para ferver, vai dar um barulhinho chato, mas... Então, aqui, né, a gente vai jogar água. E é o seguinte, isso aqui ele é de alumínio. Alumínio, ele passa calor, passa muito calor. Então, às vezes tem gente que faz, eu fazia também com água fria. E até que a água vai esquentando lá no fogão, isso dá tempo de esquentar a água e esquentar o café também. O pó do café vai acabar esquentando. Isso não é muito legal. Vai dar um gostinho não tão bacana pelo fato de que o café esquentou ali. Então, o ideal é colocar água fervente dentro já, tá? Começa fazendo já com água fervente. Beleza? Então, eu vou usar aqui água fervente, certo? E aí, enquanto está fervendo a nossa água, a gente já pode ir pegando o nosso café. A minha recomendação de sempre, quem já viu algum vídeo meu, quem viu alguma coisa minha, eu sempre falo, melhor café é o café fresquinho, café que tu moeu na hora. Então, usa, se possível, sempre café em grão, moe ele na hora. E aí, se você tiver um moedor desses que consegue, por exemplo, configurar a moagem, aí teria que fazer uma moagem fina, tipo moagem de expresso, um pouquinho mais grossa que uma moagem de expresso. Então, quem tem algum moedor com regulagem consegue pesquisar como que eu faço uma moagem de expresso, como eu faço um pouco mais grossa que expresso. Quem tem esses moedores consegue pesquisar. Mas também, se você não quer investir esse moedor manual, muitas vezes ele custa aí na faixa de R$200. Mas por uns R$80 você consegue um moedor elétrico, rapidinho, tranquilinho. Ele não dá a melhor moagem, né? Não dá o resultado assim, digamos que ideal para a tua moagem, porque ele não consegue deixar tão uniforme a tua moagem. Mas é uma solução barata e que te permite moer o café na hora. E moer o café na hora é uma das melhores coisas que você pode fazer para ter um café muito bom. Então, antes que tu use um café moído, já moído, né? Que também funciona com a cafeteira italiana, tu pode usar o café moído, porque a espessura que é aquele café moído do mercado que a gente compra, ele dá certo assim. Mas o ideal, né, é você moer na hora mesmo. Então, com isso daqui você consegue por R$70, R$80, consegue ter uma solução para moer o café em casa e sem muito estresse, tá? Deixa eu pegar aqui o meu funilzinho que caiu. Cadê? Ok. Então tá. Bacana aqui, ó. Eu sempre, em alguns vídeos, quem já viu, pode me ver falando que é sempre interessante pesar, né, usar uma balança para pesar a tua água e pesar o teu café. O massa da cafeteira italiana é que tu não precisa fazer isso. A tua medida de água é essa aqui, como eu já comentei no início do vídeo ali, que é simplesmente colocar até o nívelzinho da válvula de segurança. Inclusive, nossa água já ferveu, já posso botar aqui. E a nossa medida de café, a gente vai simplesmente colocar conforme enche esse funilzinho aqui, o nosso porta-filtro que a gente chama. Então, eu vou moer ainda meu grão, mas eu posso medir até o grão aqui, tá? Então é o que eu vou fazer. Ok. Ó, vocês podem ver que ficou aqui niveladinho praticamente, né? Cheinho.
Tem gente que às vezes pergunta, dá para eu fazer com menos água, tipo fazer só até metade da água e só tipo até metade do café? Não é tão recomendável, tá? A cafeteira italiana, o ideal é fazer com ela sempre totalmente cheia, beleza? Então eu recomendo sempre fazer ela 100%, se tentar fazer menos, tem chance de não ficar tão bom, tá? Aqui eu tenho um negócio legal, vocês não precisam, né? Mas é para me ajudar a jogar aqui dentro e não, sei lá, não fazer sujeira aqui e jogar pro lado. Eu tenho um funilzinho, esse aqui é o funilzinho que veio junto com a Aeropress. Se alguém já tem também ou alguma coisa parecida, sabe? Para mim ajuda na hora de eu jogar o meu café moído. Mas vamos lá então. Agora eu vou moer o café, vai dar um barulhinho aí, mas faz parte. E esse aqui é um moedor, ele tem umas pás como se fosse de um liquidificador, ele tritura o grão de café, então diferente de um moedor de boa qualidade, em que tu regula lá um certo tamanho, esse aqui o tamanho ele é regulado por quanto tempo tu fica aqui acionando ele. E aí uma dica nesse tipo de moedor é tu dar umas chacoalhadinhas para ele distribuir melhor e ficar um pouco mais uniforme. Então por isso que eu tô dando essas chacoalhadinhas. Beleza? Tudo certo. Vou jogar aqui o meu pó de café. Cuidado que depois que você jogou água quente na parte de baixo, tá? Vai estar quente. Tanto que eu tenho uma toalha aqui para depois ajudar a apertar. Então, vamos lá. Belezinha. Às vezes eu gosto de colocar o pó do café ainda antes de colocar o funil aqui encaixado, né? Porque daí me ajuda já a conseguir nivelar um pouco melhor esse pó de café. Mas aqui eu resolvi fazer na hora aqui de primeira, então eu vou ajeitar aqui com o dedo, porque tem que sempre cuidar, né? Não deve ficar um montão assim de café, não deve tipo apertar aqui. O teu café não deve ser pressionado, inclusive tu não deve compactar ele aqui. Se alguém já viu como é que se faz um expresso mesmo na máquina de expresso, tu coloca lá dentro do porta-filtro o teu pó e nele tu realmente compacta. Tu pega lá um tamper que chama e faz uma força para compactar o café. Mas no caso da cafeteira italiana não se faz isso, tá? Só põe o pó de café solto aqui, tá bom? Que ele tá niveladinho. Cuidar para não deixar nada aqui em volta, para que não corra o risco de não vedar muito bem aqui. E aí agora, né, eu tenho minha toalha, porque aqui está quente, e eu vou rosquear a parte de cima. Daí uma dica aqui, ó, eu já vi um amigo que quebrou essa alça porque foi forçar pela alça. Não façam isso, tá? Quando for fazer força para apertar ou para soltar no final, que às vezes ele fica bem apertado depois que tu acabou de fazer o café, até pela dilatação térmica, sempre que for apertar ou desapertar, faz aqui por cima, tá? Segurando assim e não pela alça para não forçar ela, tá? Beleza? Vou dar minha apertadinha aqui e com isso a gente já tá com tudo pronto para levar ela ao fogo, certo? Então agora vamos ver. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma dica para passar para vocês antes de a gente ir para o fogão. Vamos lá. Acho que agora as dicas vão ser as dicas ali no fogão mesmo, tá? Então, vamos juntos para a minha cozinha preparar um delicioso café na cafeteira italiana. Então, vamos lá. Então, aqui estamos nós. Uma dica agora, bem interessante. Quando você for preparar o café na cafeteira italiana aqui no seu fogão, pode deixar a tampinha aberta, levantada. Se alguém já fez e viu que começa a cuspir um monte aqui de água, aí já tem uma questão bem interessante para observar. O jeito certo é colocar com chama em fogo baixo. E aí se você deixar certinho o fogo baixo, não deixar muito quente nem nada, não vai ter esse problema, ela não vai começar a cuspir desde já, tá? Então, tentem acertar essa temperatura da chama. E se puder, procurem uma boca de fogão que seja menor, né, dê uma chama menor do que a largura da sua
cafeteira italiana, tá? Porque é melhor que ele consiga jogar todo esse calor certinho aqui para baixo. Até cuidado, pode ser que se a chama for muito grande, comece a aquecer aqui a alça e a hora que for pegar vocês se queimam. Então toma cuidado e na hora que for acender, inclusive, se a chama for muito grande, vocês puxem ela com a alça, né, um pouco mais afastada da chama para ela não pegar direto aqui o calor, tá bom? E aí é o seguinte, então a temperatura da chama tem que estar baixinha, né? E se você é como eu, no meu fogão a gás, o mínimo, a temperatura mínima que eu consigo botar aqui, né? Se eu colocar na configuração mínima do meu fogão, ele fica muito quente. Então, como é que a gente percebe isso? Ele começa a cuspir aqui muito cedo. O certo é que ele começa a cuspir aqui o café só depois, mais pra frente, quando está perto do final. Então, o que eu faço, dou de sugestão para vocês podem fazer, mas vocês têm que tomar muito cuidado com isso, tá? A hora que você for desligar o seu fogão, você tem que forçar uma mola aqui. Antes de desligar totalmente, ó, vocês estão vendo que a chama vai ficando mais fraquinha, até quase apagar. Opa, apagou. Aí está o risco do que eu estou ensinando, tá? Tomem muito cuidado, fiquem do lado o tempo todo se vocês forem tentar isso. Mas, se vocês fizerem isso, vocês vão chegar num ponto que a chama está quase apagando, que ela fica mais fraca do que a configuração mínima do fogão, mas ao mesmo tempo não apaga ainda, tá? Então, eu encontrei que essa é a solução para mim, no meu fogão, que eu faço para não ficar realmente quente demais, para não queimar o meu café e não começar a cuspir desde muito cedo, tá? Então, novamente fica o aviso só, né? Se vocês forem tentar isso, vocês têm que só cuidar, porque se ela fica nessa configuração aqui, né? Essa mola é de segurança, justamente pela questão de segurança, porque pode ser que a chama apague se você deixar muito fraquinho. Então eu já cheguei a configurar aqui, bateu um ventinho e desligou, apagou a minha chama. Então tem que estar o tempo todo do lado, cuidar bem, né? E aqui a gente já começa a ter o café ficando pronto. Mas então, né, se você for tentar isso, só toma cuidado com isso para ela não estar apagando, para ficar bem de olho nela. E aí o teu café, se ele tiver... Opa! Se ele estiver saindo certinho, ele vai sair devagarinho, assim, né? Ele não vai cuspir um monte, né, furiosamente. Ele vai sair bem de boas. E assim que ele estiver quase terminando de sair, tá? Lá no finalzinho, quando estiver quase cheio, ele começa a dar uma cuspidinha. Daí a gente vai tampar ele e vai levar debaixo d'água. A gente bota debaixo da torneira essa parte de baixo aqui para resfriar ela, para ele não continuar extraindo muito e evitar sobreextrair. Então, ó, aqui já está quase no final, certo? Aí. Só esperar mais um pouquinhozinho. Legal. Agora já posso desligar. Venho aqui. Opa! Certo. E aí, com isso, nós terminamos de fazer o nosso café na cafeteira italiana. E aí, mais algumas dicas agora, né? Então, o que nós temos agora é esse aqui é o de 6 xícaras. A gente tem 6 xícaras de café na cafeteira italiana. Essa dimensão de xícara, ela é uma dimensão de xícara de espresso, que é tipo 30 ml. É como se fosse um copinho de shot. Então, eu tenho 6 xícaras de copinho de shot, como se for. Então, isso não é muita coisa, né? Se vocês forem ver, eu vou conseguir servir tudo em um copinho só. E aí, eu não vou servir todo ele, porque eu vi que um jeito que eu gosto muito de tomar ela, como dá uma bebida muito forte, né? Inclusive ela fica bem turvinha aqui e tal, né? Ela é boa para misturar com leite, quem gosta de tomar com leite, né? Então pode misturar com leite, fica bem legal. E outra coisa que funciona bem é fazer diluído com água, tá? Então água quente aqui, porque como a bebida é forte, realmente tu pode tomar ela bem forte, né? Bem concentrada, ou tu pode simplesmente pegar e colocar um pouquinho de água quente e aí a gente consegue uma bebida assim
ainda não vai assim, ficar tão próxima de um café filtrado, como eu faço no coador Melita, mas ele vai ficar um pouco, talvez menos agressivo para o teu paladar, se tu não está acostumado a um café tão forte assim, tá? Então essa é uma dica que inclusive, deixa eu encaixar aqui no tripé, que inclusive eu descobri há pouco tempo, eu sempre tomava do jeitinho que ele saía, e eu achei que, assim, me agradou bastante tomar ele diluído. Então, fica essa dica também, né? Você pode fazer diluído com água quente, ou com leite, ou alguma outra coisa que gostar, né? E, mais uma coisa. Depois que for desmontar, né? Depois que já tiver esfriado, for desmontar para, no caso, limpar bem a sua cafeteira italiana, aí você pode perceber, de repente, que lá na parte de baixo, onde tinha água, ficou um pouquinho de água no fundo. Isso geralmente acontece. Então, só para você saber que isso é normal, não quer dizer que fez errado nem nada, na verdade é normal, é tudo certo que fique um pouquinho de água no fundo da sua cafeteira, ali, tá? Isso tá tudo bem. Melhor que fique do que tentar forçar toda a água e levar o teu café a uma situação em que ele sobreextraiu, ele ficou muito tempo ali, ficou muito aquecendo, então esse é um risco que a gente não quer correr. Eu prefiro perder, sabe, um nívelzinho assim no meu copo de café, que eu tenho um pouquinho a menos porque não saiu toda a água, do que eu ter um café muito amargo, porque simplesmente ficou extraído demais e aí pode ser que o resultado do seu café fique, sabe, tu não consiga nem beber ele. Então isso é uma coisa que pode acontecer ainda mais na cafeteira italiana, que é muito fácil de você errar a mão, né, se não seguir essas dicas e deixar ele sobreextrair. Então é interessante realmente cuidar para que você prepare desse jeito certinho, para que ela fique, ela fique uma bebida bem bacana, gostosa de beber. E com isso, eu tenho mais duas dicas finais aqui, mas eu quero ver se alguém tem alguma dica, alguma dúvida, alguma coisa que quer comentar, perguntar, alguém quer saber alguma coisa específica, ou também, se alguém quiser deixar alguma sugestão de como próximas lives, algum assunto de live que também quiser ver e alguma coisa nesse sentido. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui já que eu vi. Deixa eu ver, primeiro, deixa eu ver se tem mais alguma outra dúvida, né? Mais alguma outra dica aqui para eu passar também. Dica da temperatura, da toalha, do café, certo? Ok, eu acho que as dicas principais aqui eu passei todas. Então, uma perguntinha. Assim, do jeito que eu passei, a temperatura não vai ficar muito baixa? Não, acaba não ficando. Na verdade, é o seguinte, a questão da temperatura é bem válida a pergunta, na verdade, porque é o seguinte, eu não vou conseguir saber quão quente é o seu fogão, como é que é a configuração tua aí. Então pode ser que algumas pessoas vão preparar e na configuração mais baixa da temperatura, o café sai que nem o meu ali. Ele começa a sair devagarinho e só bem perto do final, quando está quase cheio, ele começa a cuspir um pouco mais. Se esse for o seu caso, se quando tu fizer o teu café na cafeteira italiana, ele tiver esse comportamento, significa que a temperatura já está certa. Daquele jeito a temperatura está legal. Então não precisa se preocupar em tentar diminuir mais a temperatura, fazer aquele jeitinho que eu fiz ali da mola de segurança, porque já está bom para ti. Aí se for um caso que nem o meu, que tu colocou ali na temperatura mínima e ainda, tipo assim, ainda não foi suficiente, está muito quente, que se eu tivesse feito do jeito que eu fazia antes, que eu colocava só na temperatura mínima e deixava até o final, ele começava a cuspir já na metade do processo, ele não vinha assim tão certinho o café saindo ali. Aí indica que está muito quente e tal, né? Aí você teria que ir, por exemplo, para essa técnica aí de diminuir ali na válvula de segurança, na mola de segurança do fogão. E aí tu também tem que conseguir meio que regular um pouquinho mais, um pouco menos. E aí, se a temperatura estiver muito baixa, tipo se eu regular assim, ó, quase apagando, pode ser que eu veja que está saindo muito devagar, tipo, demorando muito mesmo. Tipo, depois que começa a sair, ele ainda vem muito aos pouquinhos.
Se for esse o caso, se ela for saindo muito aos poucos do café, aí a questão de será que a temperatura fica muito baixa? Aí essa pergunta ela é pertinente porque aí pode ser que demore muito tempo para a água toda passar. E aí isso vai fazer com que lá no final eu também tenha um café que extraiu demais. Tá? Então tem os dois opostos. Se eu deixar muito quente, que no fogão a gás muitas vezes é uma questão, então ele vai sair cuspindo, não vai ser legal. E se ele tiver muito baixinha a chama, aí o que acontece é que ele vai demorar muito e vai acabar extraindo demais, vai ficar mais amargo do que deveria ser. Beleza? Então, aí tem que fazer uns testes, né? Testa fazer de um jeito, depois tenta diminuir, depois aumenta um pouco mais e vai vendo até o ponto em que você vê que ficou bem bacana mesmo o teu café na cafeteira italiana. Beleza? Então vamos lá. Tem mais alguém com alguma dica? Alguém que quer deixar algum comentário, alguma coisa? Até o momento aqui, vários joinhas e... Bom, bastante gente participando. Pô, muito legal. Estou muito feliz aí que bastante gente veio assistir. E, bom, seguinte, antes que você saia então, para hoje as dicas, né, foram essas na cafeteira italiana. A ideia é que eu vou começar a fazer algumas lives aí, né? Vou dar alguma dica em algum processo específico, algum método de preparo específico, alguma outra dica bacana, algo que eu acho legal de compartilhar com vocês, tá? Então eu vou fazer essas lives, eu não tenho ainda uma data fixa que eu vou fazer cada um, mas se vocês olharem, eu coloquei um link ali na descrição do meu perfil ali no Insta, então vocês podem clicar ali e deixam um e-mail de vocês, que daí eu vou avisar toda vez que eu tiver no cronograma aí uma live nova que eu estiver planejando, qual que é o assunto, e daí eu também vou avisar um pouquinho antes da live começar para vocês não perderem aí, beleza? Porque a live ela fica no ar 24 horas, né? Algumas eu vou postar depois no IGTV aqui e algumas nem todas eu vou postar. Mas então, quem quiser aí curtir mais dicas que nem essa de hoje, me acompanha aí, se inscreve ali naquele link que eu deixei ali na minha descrição do perfil, tá? Na minha bio. Vai lá, deixa o teu e-mail e daí vocês conseguem ser avisados aí. Peraí, chegou mais uma pergunta. Opa, não peguei o início. O grão é melhor mais grosso ou fino? Importante, bem importante isso aí. Tá, a moagem certa para a gente usar na cafeteira italiana é uma moagem fina, tá? Moagem fina, se a gente for ver um café, para a gente ter uma referência assim, né? Quem não consegue regular a moagem, é o tamanho talvez mais ou menos daquele que a gente compra no mercado. Aquele café moído no mercado, ele é uma moagem fina. Então é moído fino que nem aquele ou até um pouquinho mais fino. Então, né, como eu tinha mostrado no começo do vídeo, eu tenho aqui um moedor que eu consigo configurar ele aqui, tá? Eu tenho essa engrenagemzinha, eu consigo configurar e aí o que eu faço é comprar café em grão e moo na hora, que é onde sempre vai ter o resultado, né, mais top aí, o café mais fresquinho, mais gostoso. A melhor experiência é sempre usando um café recém-moído, fresquinho, né? Moído no máximo 5 minutos antes do preparo. Tá? Então, moagem fina, se conseguir próxima à moagem de expresso, um pouco mais grossa que a moagem de um expresso, tá? E aí você vai conseguir ter um resultado bacana. Se a moagem ficar muito fina, pode ser que vá entupir a tua cafeteira, mas eu acho difícil tu conseguir fazer uma moagem tão fina. E aí, como eu comentei, né? Para quem quer uma solução barata, isso aqui, uns R$80 você consegue comprar um moedor de grãos de café. Desses elétricos, ele é rapidinho de usar. Eu, inclusive, eu usei ele aqui em vez de usar a minha regulável hoje, simplesmente porque é muito rápido. Geralmente, quando eu faço a cafeteira italiana, é porque eu quero fazer um negócio rapidinho ali, eu não estou com vontade de ir lá, 4 minutos, os métodos filtrados. Então, eu vou, boto na cafeteira italiana, boto no moedor elétrico, tudo o mais rápido que dá, assim, para ganhar tempo mesmo. Então, com esse moedor aqui, se for moendo bastante, no final, o resultado que você vai ter é uma coisa assim próxima do fino, que fica interessante para a tua cafeteira italiana, tá? Mais uma pergunta aí, onde comprar grãos? Isso é uma pergunta bem legal, bem bacana, onde comprar os grãos de café. Eu até já fiz um vídeo no meu canal, se vocês procurarem no YouTube Melos Café, com 2 L's, Melos Café,
Vocês vão achar um vídeo onde encontrar bons grãos de café, uma coisa assim, procurem assim, que eu explico várias dicas, mas assim, bem por cima, que jeito que você consegue encontrar grão de café. O ideal, se você primeiro olhar na sua cidade, se tem alguma cafeteria, uma cafeteria, às vezes até algumas padarias tem, que servem expresso, coisa assim, às vezes ela tem algum grão à venda. Mas o ideal ainda assim, se tiver alguma cafeteria, e aí pode ser que elas vendam, pode ser que elas até torrem o próprio café, e aí é o estado da arte, é o melhor que tem, porque daí você pega um café que foi moído há pouco tempo, e quem já acompanha mais dicas aí sabe, o melhor café é um café assim, recém-moído, e também um grão de café que foi torrado faz pouco tempo, no máximo há um mês, assim. Aí tu vai ter realmente assim aquele café, melhor dos melhores. Assim. Então, procura uma cafeteria. Se não tiver uma cafeteria na sua cidade, às vezes tem em mercados, às vezes tem em lojas de produtos naturais, café em grão. Eu também comecei comprando lá na loja de produtos naturais que tinha. E às vezes não tem nenhuma opção na tua cidade, e aí o que tu faz tem que procurar na internet mesmo, tá? Eu não tenho afiliação com nenhum lugar aí na internet, mas eu comprei recentemente do Moka Club, eu achei bem bom, Moka com K, e eu vi que deu muito certo. Aqui na minha cidade tem uma cafeteria muito boa, que eu curto pra caramba, que é a Terra Natal, também não tenho nenhum vínculo, não estou recebendo comissão, mas eu gosto muito deles, eles são top demais, o café deles é muito bom, e eles também têm modalidade de venda online. Então tem esses lugares que são bacanas, tu tem que comprar um ou outro, descobrir como é que é, e aí ver qual tu curte pra realmente, né, tu se encontrar, achar um café que goste, e aí você de repente continua comprando aquele, ou compra outros para descobrir um outro grão bacana, tá? Então essa é a dica para os grãos, tá? Novamente pergunta moagem, eu já comentei antes, tá? Depois vocês vão conseguir assistir o vídeo do início, e daí vocês conseguem pegar essa dica ali que eu dei no começo do vídeo, tá? Dicas de marca boa, tá tudo fechado na quarentena. O Moka Club tá funcionando, tá? Assim, acho que existe o Café Store, Store, S-T-O-R-E, eles também vendem algumas coisas online, e o que eu saiba eles estão funcionando também. Mas assim, realmente, pode ser que nesse período aí esteja um pouco mais difícil de encontrar alguns estabelecimentos locais que atendam. Mas o ideal é até você procurar, sempre que puder, os estabelecimentos locais, porque até para apoiar eles, né? E inclusive eu acho que é um dos melhores cafés que tem, né, aqui na cidade. E então, se você tiver essa oportunidade, vá lá e prestigie suas cafeterias locais para você realmente conseguir ter um café topzinho mesmo, tá? Aí, mais alguém comentando que já viu mercados que vendem, né? Eu compro uns grãos mais tops, né? Como eu faço. Eu sou meio fresco do café já, eu já não compro um café moído. Mas o meu café que eu compro uma opção meio mais baratinha, né, no mercado, mais em grão. E eu compro uma opção um pouco mais cara, que eu faço em momentos assim, mais, sei lá, se eu não estou querendo simplesmente qualquer café só para acordar, daí eu faço, né, pego, separo um tempinho, faço um café mais bacana, e aí eu compro um café um pouco melhor, como por exemplo esse da Terra Natal. Beleza? Bom, acho que é isso aí. Se tiverem mais dúvidas, vocês podem sempre deixar aí as suas sugestões, dúvidas, que tiver nos comentários, pode entrar no Insta, pode procurar o canal no YouTube, né, o Melos Café, com 2 L's, tá? E aí, estamos aí às ordens, vamos fazer mais lives. Quem quiser saber quando eu vou fazer mais uma live nova, é só se inscrever no meu link que eu estou deixando na minha bio, né? Na minha descrição do perfil, eu coloquei ali um linkzinho, é só deixar o teu e-mail que eu vou avisar quando vai ter uma próxima live, qual que vai ser o tema, e aí uns 5 minutos antes eu vou avisar de novo para a pessoa ser informada aí. Beleza então, pessoal? Valeu aí, muito obrigado quem assistiu, primeira live histórica. E agora eu vou tomar um café às plenas 8h30 da noite para ficar um pouco mais ligado ainda. Beleza? Falou?